Estamos iniciando aqui então essa continuação do nosso treinamento de vendas. O nosso foco aqui é falar praticamente sobre as nossas estratégias de vendas, o nosso método de vendas de personalizados. E esse papo aqui tem uma relação direta com a nossa ideia de colocar no nosso roteiro esse ponto de fomentar as ideias relacionadas a como que a gente projeta o nosso produto, como que a gente exibe o nosso produto, como que a gente comercializa o nosso produto. E conforme já foi conversado em outros momentos, a gente tem esse entendimento de que o personalizado ele é um produto que demanda de uma forma diferente de estar conduzindo as negociações e as tratativas. E então o objetivo aqui é estar fomentando esse conhecimento, essas dinâmicas já conhecidas do nosso trabalho, para que a gente possa pulverizar essas ideias e fazer com que elas se tornem cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Nesse primeiro momento, o nosso objetivo vai ser falar da nossa abordagem, condução e fechamento, que é, vamos dizer, a estrutura e o método pelo qual a gente utiliza para fazer a comercialização de personalizados de uma forma mais assertiva. Show de bola. Eu e o Victor, então, vamos debater esse assunto aqui, vamos conversar um pouco sobre isso. O Victor é nosso vendedor líder, ele vai estar trazendo um pouco da experiência dele. A gente vai estar compartilhando aqui algumas ideias, alguns conhecimentos interessantes do ponto de vista prático também, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, e eu acredito que seja um dos pontos principais, é sobre a questão do cliente certo, né? Que é algo que no dia a dia a gente sabe que faz muita diferença encontrar quem é o nosso cliente certo para estar desenvolvendo aí um papo legal, uma construção legal, um desenvolvimento da proposta de uma maneira mais assertiva. Victor, sobre o cliente certo, eu sei que essa é uma das jornadas mais difíceis, definir quem é o cliente certo. Sim. No primeiro momento ali, tipo, já no bom dia, a gente consegue identificar, tipo, naquele primeiro momento de conversa com o cliente, é difícil identificar, mas já dá para saber ali, né? Tipo, o que ele tá procurando, qual é o material, qual é o objetivo, qual é o intuito daquilo ali. Eu acho que com isso a gente consegue ter essa ideia de qual é o cliente certo, né? Tipo, o que ele está procurando, se a gente consegue atender o prazo. Acho que tudo isso contextualiza o cliente certo, mas também qual é, como é que se diz? Eu acho que mais o objetivo do cliente com aquele material, né? Seja ele brinde, papelaria, enfim, sim. Acho que aquele primeiro contato com o cliente ali tu já consegue identificar se é o cliente certo, se é o cliente que tu vai... Às vezes até a resposta do cliente, o tempo interesse, de resposta. Exatamente, tu nota se a pessoa está envolvida na conversa, ou se a pessoa só especulando alguma coisa, né? Tomando tempo. Exatamente, tomando tempo. Lembrando que o tempo é uma moeda preciosa do nosso trabalho. Vendas é tempo, é o tempo que você investe em cada cliente, é o tempo que você investe em cada tratativa, cada negociação. Então, estar com o cliente certo, esse é o nosso primeiro ponto aqui, estar com o cliente certo, obviamente vai ter uma série de perguntas, eu diria até perguntas bem, não digo script, porque eu não acredito em script de vendas, eu acho que script é uma coisa que deixa tudo muito quadrado. Mas quando a gente erra no cliente certo, é uma perda de tempo muito grande, mas muito significativa. Porque muitas vezes você levou isso por 5 minutos, 10 minutos. Às vezes até mais, né? Às vezes até muito mais. Às vezes até mais, chegar no final, aquilo que a gente fala às vezes de tu abordar o cliente e talvez não fazer as melhores perguntas inicialmente, e aí chegar no final praticamente com o pedido fechado, e aí tu descobre que o prazo não vai atender, ou, sei lá, a pessoa tá achando que vai retirar no local e é de tá outra cidade, e aí o prazo também não vai bater. Então, tipo, tudo isso entra muito na escolha do cliente certo, né? Na escolha Porque do cliente se tu não prestar atenção naquele primeiro momento, no final, todo aquele percurso que tu fez de vender aquilo tudo vai ser meio que
em vão, né? Tratativa em vão. Uma Exatamente. tratativa em vão. E com relação ao cliente certo, a gente obviamente tem outros pontos que a gente poderia considerar para, digamos assim, afirmar ou suspeitar de que ele não é o cliente certo, né? Muitas das vezes tem relação com o ticket, né? A gente tem algumas ferramentas que elas não são... o uso delas é essencial para que a gente tenha atração. Por exemplo, compartilhar link, fazer com que o cliente próprio tome algumas ações no processo da compra. Isso faz com que a gente otimize, porque a gente não pode afirmar que alguém que está comprando, que a gente fala de ticket, e é uma linha tênue, alguém que está comprando um ticket de, sei lá, 100, 200 reais, a gente não pode afirmar categoricamente que ele não é o cliente certo. Ele é o cliente meio certo. Meio certo. Ele está se encaminhando para talvez ser o certo, né? Às vezes ele é um cliente bom, às vezes ele Sim. é um cliente que tem um potencial, às vezes você vê até pelo e-mail dele, você vê, sei lá, um grupo de empresas, franquias e tal, você vê que é um cliente interessante, só que naquele contexto ele está pedindo algo que é pequeno. Aí você fala, pô, esse aqui não é o cliente certo, né? Eu poderia dizer, No né? primeiro é algo momento, pequeno. né? Então a gente tem que também ter esse olhar estratégico, e o objetivo dessas conversas aqui é justamente ir fomentando isso, porque há algumas linhas tênues com relação a essas afirmações. Sim. O que a gente poderia afirmar categoricamente que não é o cliente certo? O cliente que está procurando camiseta. Esse não é o cliente certo. Esse não é o cliente certo. Exatamente. Chinelo, né? Ó, tá ali, já apontou ali para não perder. Né? Coisas que, chinelo, sim, coisa assim que realmente não faz sentido. que sai um pouco fora do... Completamente e fora. realmente esse negócio que tu falou de no primeiro... Por isso a intenção desse primeiro contato, né? Uhum. Porque daí ali tu consegue ter essa ideia também de que, querendo ou não, muitas vezes a abordagem do lead ali, como é que eu vou te dizer? Tu vai estar meio que fazendo um plantio para lá na frente. Exato. Porque daqui a pouco é 5 crachá, mas lá adiante vem, sei lá, um pedido de brinde, ou daqui a pouco mais crachá, ou algum outro tipo de produto, que acaba que aqueles 5, 10 minutos que tu investiu ali no início, né? Depois acaba faça uma virando conexão. Uma coisa maior. E o crachá, ele é muito interessante, porque assim, ó, geralmente quem vai estar comprando, por exemplo, 10 crachás. Olha, se a pessoa compra 10 crachás é porque ela tem uma empresa que tem no mínimo 10 funcionários. Sim. Mas ela está comprando 10 crachás porque às vezes esses 10 não representam o total dos funcionários que essa empresa tem. Ou seja, ela é uma empresa de potencial para outras possibilidades. Então, alguns produtos podem nos ajudar, inclusive, a ter essa perspectiva com relação a se é o cliente certo, né? Porque às vezes, como a gente falou brincando, cliente meio certo, né? Sim. Às vezes, ele tem potencial para ser um cliente certo. Eu diria que ele é mais uma aposta propriamente do que dizer, exato, não, esse aqui é o cliente certo. Ele está mais no escopo nessa ideia de aposta do que propriamente dizer que ele é o cliente certo. Mas por que a gente insiste tanto nesse ponto do cliente certo? Que nem a gente falou, a perda de tempo, quando a gente olha na linha do tempo, quanto tempo a gente tem para investir em cada orçamento, eu diria o seguinte: toda vez que você tem um orçamento interessante de um produto de potencial, você precisa ter muito foco naquilo. Você precisa estar focado quem é o nome da pessoa, você tem que analisar qual que é o contexto, o gancho da conversa, colocar no GPT para ver se você vai entrar naquela conversa de uma forma ou de outra. E tudo isso demanda tempo, tudo isso demanda muito tempo. Então, quando você está fazendo isso com o cliente certo, você não vai acertar, vender para todos esses clientes que você dá essa atenção toda, mas você vai melhorar a sua chance com muitos desses clientes. Agora, se você está focando a sua energia naquele cliente que não é o cliente certo, vai faltar tempo para o certo. Sim. Entendeu? Acaba ficando deixado de lado, né, de certa forma. E às vezes você até atua com ele, mas sem o devido apuramento, sem o devido olhar. Então você está atuando com aquele cliente que é o cliente certo, que é o cara que tem o potencial de estar, né, fechando com a gente, porque ele está comprando, ele está buscando o produto que faz sentido, ele está buscando, ele está engajado na conversa de uma certa forma, né? Então a gente identifica vários pontos que fazem com que ele seja o cliente certo. Só que na hora de dedicar energia para ele, a gente está com tantas outras demandas em fluxo, coisas assim que não fazem muito sentido, né? E que às vezes ali faltou. Porque querendo ou não, há um certo
ao longo de um dia, vamos, sei lá, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você já trabalhou um pedaço grande do seu dia. Você já tá, digamos assim, né? Imagina que 1 hora ou meia hora ou 2 horas, sei lá, foi com o cliente errado. Pô, você já chega ali já meio, né? Pô, já perdi aquela lá. Sim, aquele ali já não vai tá... com uma sensação de que, tipo, será que eu vou... Será que eu vou perder de novo... perder o tempo, que na verdade não seria também uma perda de tempo, nisso tu aprende alguma coisa também, né? Aprende. Mas a perda de tempo no sentido de que tu poderia estar investindo aquele tempo em alguém que realmente seria daí algum cliente potencial. Um cliente potencial. Então essa estrutura do cliente certo, ela conversa com vários outros fatores do processo da venda que não tem a ver só com essa questão, eu estou escolhendo o cara certo. Sim. Né? Não é esse exatamente o ponto. Isso conversa com toda uma dinâmica e uma construção que vai do início até o final. Claro que a gente tem outros pilares de uma negociação que são extremamente importantes para que a gente consiga fazer com que essa tratativa vá do ponto A ao ponto B, que é da negociação até o fechamento, o pagamento do pedido. A gente tem uma construção e a gente sabe que o plano de fundo de tudo isso é a confiança, né? Sim. E tem outros fatores que a gente trabalha, mas se a gente não acerta no cliente, não tem como construir nada disso, porque simplesmente... Né? E, tipo, reforçando, né? Por isso que esse primeiro contato com o cliente é muito importante, né? Porque é nesse primeiro contato que tu cria uma conexão com o cliente, que tu gera uma confiança, que tu pode apresentar o produto que ele precisa, tu pode entender qual é a necessidade dele. Claro. Então, tipo, com todo esse script, como tu falou no início, né? Tipo, meio que ele não se aplica sempre da mesma forma, mas se aplica em toda a conversa, digamos assim. Com certeza. E essas perguntas das quais a gente pode fazer para ter o cliente certo, a gente trouxemos ali algumas das perguntas que são bastante relevantes, né? Como diz, não é um script, não é uma regra, sim, mas são algumas perguntas, né? É importantíssimo trazer uma série de perguntas e isso faz parte não só da construção daquela imagem do especialista, do cara que está coletando todas as informações para uma tomada de decisão e para fazer uma cotação. Não só nesse sentido, mas no sentido de você tá também escolhendo o cliente certo. Porque ali você tem... Porque quando você pergunta, você está falando de prazo, você está falando de produto, você está falando de uma série de expectativas que essa pessoa tem que ajuda a definir se é o cliente certo. Claro que nessa essa construção, a gente poderia dizer que algumas dessas ideias aqui no nosso método de vender, ela vale para qualquer coisa, para qualquer Sim. produto praticamente, né? Mas a gente sabe que quando se trata de personalizados, tem algumas nuances, né? Que você já vai percebendo que tem algumas diferenças. Já na hora da conversa, né? Tá vendendo para a empresa, Sim, né? sim. Então tem alguns contextos ali que são interessantes. O segundo ponto aqui, e a gente acaba, de certa forma, uma coisa vai fazendo gancho com a outra, né? O segundo ponto, que é a simpatia e energia do nosso método de vendas, eu diria assim, ó, não é que tudo que a gente tem que construir numa proposta, eu acredito que toda tratativa, um orçamento, ele tem uma coisa um tanto quanto densa. É um assunto de negócio, não é lazer, não é... Sim. Entende? Se isso se torna uma coisa muito dura, muito Sim. pouco conectada com o cliente, eu vejo que você não consegue nem fazer essas perguntas, você não consegue muitas vezes nem saber se ele é o cliente certo ou não, porque você não tem aquele... Entende? Eu penso assim, eu tô cotando, eu sou um comprador com certa frequência e tal. Então, estou cotando uma coisa nova. Sinceramente, eu acho que eu tenho uma tendência maior a fechar com quem é mais simpático. Quem me atende melhor, Sim. quem conversa melhor comigo, quem me apura melhor ali, mas não uma lista de perguntas. Olha, a coisa terrível é fazer uma lista de perguntas para o cliente. Faço 3 perguntas, 1, 2, 3. O cliente fala, meu Deus, qual que eu respondo primeiro? Né? Às vezes eu não respondo nenhuma, da minha perspectiva. Eu não respondo nenhuma. Então, o que eu gosto de pensar? Que tem que ter uma boa conexão, uma simpatia para começar, até para eu conseguir descobrir se ele é ou não o cliente certo. Tem que ter uma simpatia. Que nesse momento da conversa, né, com determinada... Quem não quer que uma tratativa seja, tipo, leve, né? Justamente isso que tu falou, já é um momento que
a pessoa precisa lidar com prazo, já tem outras demandas acontecendo. Sim. Então, a ideia é justamente que ela consiga entrar naquela conversa, conseguir sanar o problema dela, a necessidade dela, e, sei lá, de quebra ainda, tipo, arrumei mais um contato aqui que eu vou salvar e sei que aqui eu vou estar bem assessorada. Nesse assunto, né? Tipo, eu vou chamar, eles vão saber o que eu preciso, eles já vão entender sobre coisas que eu posso vir a fazer. Então, tipo, meio que a pessoa também já vai criando uma rede de confiança, né? Junto com essa simpatia, com essa energia que tu tá dispondo ali. A pessoa vai se sentindo mais em casa, né? Vai se sentindo mais conectada. É que tem alguns contatos seus que vão resolver certas coisas, né? Em todos os aspectos você vai ter alguns contatos para resolver certas coisas. Por exemplo, você cria uma conexão até com o mercado que você gosta mais de comprar. Você cria uma conexão, sei lá, com cabeleireiro, com barbeiro, esse tipo de coisa, né? Quem vai, né? Eu não vou. Mas, então você vai criando uma certa conexão com essas pessoas que são uma espécie de rede. Então quando você pensa no objetivo do seu trabalho, o nosso objetivo aqui enquanto consultores é vender. Então a nossa satisfação, vamos dizer assim, é quando a gente realiza a venda. Né? Sim. Mas vamos pensar no comprador, o cara que está comprando. Qual que é a realização, entre aspas, dele? É ele ter acertado. Não, esse cara aqui resolve esse problema, entendeu? Preciso. Mas para fazer essa conexão acontecer, eu gosto sempre de pensar na ideia que a gente, muitas das vezes, no frio desse atendimento online, a gente esquece. São pessoas lidando com pessoas. Sim. Muitas vezes a gente esquece disso. São pessoas lidando com pessoas. Quando a gente pensa sobre essa perspectiva, que é um ser humano lá do outro lado, né? Que esse rótulo de cliente, ele é muito bom para CRM. Cliente, lista de cliente, tá aqui o cliente. Sistema, né? Às vezes a gente trata o cliente como uma outra entidade, mas é um ser humano. Não que eu vou fazer conexões profundas de amizade, não é isso. Mas pensar que ele é um ser humano, que ele está ali passando por desafios, que ele está ali passando por questões e que ele está demandando uma procura sobre algo e que a gente está aqui para corresponder a essa expectativa, né? Só que muitas vezes, como a gente esquece que ele é um ser humano, a gente leva muito para a perspectiva do tipo assim, e aí, você ficou dúvida no orçamento? O que faltou para a gente fechar? Você está falando com um ser humano. O resultado disso muitas vezes ele não te responde, porque tem aquele lance também... né? Tipo... Nossa, o cara é super objetivo, né? Às vezes a gente pega umas conversas aí, a gente lê umas conversas aí, sem querer apontar o dedo pra ninguém. Opa. Sem querer apontar o dedo. Cara, tem que ser uma coisa leve. Eu gosto muito da despretensão, entendeu? Porque o cliente, ele tem que vir na naturalidade. Ele tem que vir natural. Você pode conversar com ele, sempre coloca em primeiro plano essa ideia de tipo assim, cara, eu tô te dando um bom dia. Sabe quando você dá um bom dia? Oi, Victor, bom dia. E o orçamento, você já chegou a olhar? Pô, cara, você não precisa me dar bom dia, já chega e já dá o pau aqui onde você quer, já chega botando aqui o que você quer falar. Já chega agora, se eu chego, aquele bom dia. E outra, o nome da pessoa. Cara, tem uma questão de pessoalidade, quando você fala o nome da pessoa, o nome da pessoa, para ela, é uma das coisas mais importantes do mundo. Sim. Né? E daí ela sabe que tu tá te direcionando a ela exatamente. A ela, exatamente. Então você traz aquilo ali, você já está construindo. E outra, você tem que estar atento para que tudo isso aconteça. Senão você só dá bom dia e aí... E então fica você lá, né? Perde aquela... Eu chamaria de oportunidade. Você perde uma grande oportunidade de gerar conexão, muitas das vezes sendo objetivo demais. Sendo objetivo demais porque muitas vezes não escolheu o cliente certo, tá botando energia num monte de cliente errado, e o cliente certo você tem que ser objetivo às vezes sem saber que ele é o certo. E aí você está perdendo oportunidade. Então essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é uma conversa que o objetivo realmente é esse, fomentar essas ideias que tem profundo significado nas relações comerciais, profundo significado e retorno a respeito daquilo que a gente está fazendo. Pequenos movimentos na área comercial que fazem a diferença. Promovem grandes diferenças no resultado, né? Então, simpatia e energia, para mim, eu consideraria assim, o top 3. Como é que eu vou avançar numa negociação? Sim. Como que eu vou conectar com essa pessoa? E a pessoa consegue perceber se tu tá lidando com simpatia, digamos assim. Tipo, tá sendo legal. E a gente no outro lado nota, né? Que quase que fica meio impaciente do tipo assim, tá, tu vai realmente continuar me atendendo assim, desta forma. Como se fosse um robô. Como se fosse um robô. E tá tudo muito robotizado, né? Exato. As pessoas já estão meio que condicionadas a viver desta forma, porque isso está cada dia mais dentro do nosso cotidiano, né?
Então eu acho que quando a pessoa tem um contato com um ser humano que consegue entender o que ela está dizendo e, se não entende, consegue construir junto com ela o que ela precisa, melhor ainda. Com certeza. E para fazer tudo isso é a ligação humana, né, cara? Isso que sempre lembrando. Eu sempre gosto de pensar, cara, a ideia de cliente, assim, o cliente, cara, isso é rótulo de CRM. São pessoas. Sempre olhando sobre essa perspectiva, você está lidando com pessoas, entendeu? Quando você parte dessa perspectiva, você já dá um bom dia legal. Só pensa assim, é um cara do outro lado buscando algo que eu oferto. Não precisa ser, seu produto tá aqui, o dinheiro para cá. Não precisa ser assim. Aliás, esse é o melhor jeito de não vender, né? Sim. Essa objetividade excessiva é a melhor forma de não vender essa. Então, se a gente quer vender, se o objetivo é construir metas agressivas, é construir retornos significativos, a gente tem que entender como que o jogo funciona. E o jogo funciona dessa forma, com conexão, entendendo que são pessoas do outro lado, né? Então, entendendo como que a gente pode conduzir isso da melhor maneira. Então, simpatia e energia não é algo que você possa descartar no jogo da venda. Aliás, nada do que tá aqui pode ser descartado, né? Se quiser errar, é só descartar um desses pontos aqui, né? Se quiser errar, feio. Então, assim, partindo para o segundo ponto, onde, de certa maneira, na condução, a gente não tem a abordagem, porque a abordagem já acontece no primeiro momento, o objetivo no primeiro momento, dessa primeira etapa, é falar daquele primeiro contato, aquele primeiro movimento que você está tendo com o cliente, né? Que é o movimento tão importante para depois você fazer a construção. E essa construção tem uma relação direta com o retorno ao cliente, né? Que é o que a gente falou, e aí você já recebeu o meu orçamento, que daqui a gente está falando da condução, ou seja, uma reabordagem do cliente, né? Chamar de novo, né? Que muitas vezes você entrou super legal, foi simpático com o cliente, ele construiu uma conexão contigo e tal, né? Você deu atenção e tal. Aí quando você retorna, e aí, vamos aprovar essa porqueira aí? Vamos resolver? Qual é que é? E o cliente já fala, vamos lá, amigo, tá na hora. Já me enganou. Porque tudo tem muito a ver com sentir... Olha só, teve conversa que a gente já falou aqui. Na condução, como é fácil errar na condução. Puxa vida, cara, é muito fácil errar na condução. Pior que é. A condução, assim, você errou. Teve uma conversa que eu analisei aqui, isso já faz algum tempo. A conversa toda se dava assim, o cliente mandava uma pequena frase e se respondia com uma pequena frase, e ele ia vindo, e a conversa estava se conduzindo legal. Chegou um momento que o consultor mandou um textão explicando o negócio, mas assim, muito GPT misturado com sei lá o quê. Sabe o que o cliente fez? Ele simplesmente parou de responder. Aí eu estou analisando a conversa e falo assim, cara, o que tem nessa conversa que esse cliente do nada sumiu? Cara, quando você muda a forma como você está comunicando, absurdamente, radicalmente, o cliente já quebra, você quebra já aquilo, estranha, né? Aquilo que tá indo legal, muitas vezes faz assim e já não vai mais. E pior que nessa questão de condução, em todo momento da venda, às vezes uma coisa que tu fala já é um ponto de atenção pro cliente que ele já... Opa. Tipo assim, tá, mas como assim? Daí, às vezes, sem querer, a gente entra numa cilada? Numa cilada ali que daí tu fica tipo, não devia ter. Tem que desatar o nó agora. Daí, pra que devagarinho, tu vai indo, mas tipo, justamente essa condução de ir conversando despretensiosamente, né? Tipo assim, não. Às vezes a gente precisa de uma resposta, obviamente, né? O mais rápido possível, mas às vezes o cliente não tá com aquele tempo de resposta necessário. Então, tipo, nesse cenário, o que a gente pode fazer é meio que acompanhar o ritmo do cliente também, né? Entrar no ritmo dele. Tipo assim, não, tranquilo. Sigo no aguardo. Mas sigo no aguardo, mas vou te chamar de novo. Vou te chamar de novo. Tipo, nunca deixar o cliente dizer que vai chamar a gente que ele não chama. Tipo, ele não vai, ai, nossa, te chamou semana que vem. Estou conduzindo. Sim. Tipo, tá, tu vai assim, tu tem o teu tempo, mas eu vou te ajudar a conduzir esse tempo, então. Sim. Pra que não se perca, né? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui em volta. Nos arredores. Eu tô aqui na periferia da nossa conversa. A gente vai conduzindo. Porque muitas das vezes, quando eu digo que é tão fácil a gente errar, eu noto assim... Sabe aquele ponto que a gente já conversou algumas vezes? Porque quando você chega durante a condução,
geralmente durante a condução você já está naquele momento que você já mandou o orçamento para o cliente. Lembra? Foi. Cara, isso aqui é uma questão de sobrevivência. Não tem nem tanto a ver com ver. As pessoas, quando elas vão despender recursos para alguma... Elas pensam, isso aqui é confiável? Isso aqui, não vou ter uma surpresa? Lembra que o cliente, quando ele vai botar dinheiro, ele fica assim, ó. Sim, Até ali ele tá indo contigo, fazendo uma cotação para ele, recebi meu orçamento. Agora, quando você entra numa zona de tomada de decisão, veja aí bem, já muda a conversa, né? você tá falando de um Pix de 10, de 15, de 5, não sei, né? Mas você tá falando de dinheiro, você tá falando de valor. Então, naquele momento, o que a gente tem? Isso aqui. Ele tá olhando para cada detalhe do que tu fala. Ele tá olhando se você vai ser capaz de construir com ele a confiança. Inclusive, ontem a gente tem um exemplo. Uma palavrinha errada, já desconcertou todo o negócio. Você jogou o cliente numa zona de desconfiança, eu conduzo... nós sabemos que o nosso trabalho é sério, que nós fazemos as coisas para entregar, mas o cliente não sabe. Ele não sabe disso. Na cabeça dele, você é uma das empresas que ele cotou e para ele, você não significa muita coisa. Sim, é só a empresa que vai entregar o material. Que vai entregar o material para ele. Se você fizer uma conexão com isso, beleza, ele vai construir começar a construir aquela ideia de confiança em determinado momento. Por que a recompra é uma coisa tão legal? Porque o cliente já vem, esse problema ele não tem. Ele já não tem mais o problema da confiança. Ele já quebrou essa barreira, né? Essa ele já quebrou. Agora, qual outra o que ele vai ter naquela segundo momento de compra? É aquela ideia de, nossa, os caras são ágeis. Vocês já repararam? Não sei se vocês já repararam, mas é bem comum os clientes falarem, nossa, expansiva, que esses dias até li um comentário super legal, o cliente fala, nossa, vocês são top, muito ágil, resolvi super rápido e tal. Porque ele já não tem mais o gap da confiança, ele não tem mais esse problema da confiança. Ele já sabe que ali ele vai encontrar o que ele precisa e o gerar confiança é justamente esse ponto, né? Às vezes os clientes vêm procurando algo que algumas vezes a gente não pode oferecer, mas ainda assim o cliente parece que confirma ainda mais a confiança pelo fato da gente dizer que não faz aquilo ali. Porque ele sabe que, tipo, tá, beleza, eles não conseguiram me ajudar agora, mas numa próxima eu volto aqui pra ver se daí eles conseguem me ajudar com isso. Já conseguiu fazer aquela conexão, fica muito mais... Porque o cliente já sabe que você é comprometido, você já entregou e tal. Isso é um ganho muito significativo. Então, durante a condução, eu vejo muito que é o momento de decisão, especialmente com um cliente que está chegando. É sempre esse momento da decisão. E é nesse momento que ele está validando. Ele está validando uma série de pontos, né? Ele está validando, por exemplo, assim, será que eu vou conseguir falar com esse cara depois? Sim. Será que depois que eu pagar esse cara não vai sumir? Assistência, né? Eu vou ter assistência. Por isso algumas chaves importantes são colocadas na conversa. Por exemplo, aquela que a gente fala, eu vou estar acompanhando o seu pedido do início ao fim, né? Gente, eu gosto até de destacar uma coisa. Nessa nossa folhinha, a folhinha padrão aqui que a gente utiliza, na frente dela não tem a palavra confiança. A palavra confiança está atrás. Porque tudo isso aqui só é falado para você... Esses comportamentos são, né, conduzidos com o propósito de gerar confiança. Mas confiança não é uma coisa que você diz, você pode confiar em mim, tá? Eu tô no mercado há tantos anos. E você pode ficar, o lance é tranquilo. O cliente não confia. Isso aí sim é o momento dele falar, por que ele falou isso? Sim. O que tem aí? Por que ele tá pedindo para mim confiar? Por quê? Qual que é a razão? Porque, na realidade, a confiança, ela se dá quando você não precisa falar nada. Ela simplesmente gera uma... Acontece, né? Exatamente. Você identificou que é o cliente certo. Beleza, vou investir minha energia aqui, vou investir minha simpatia. Fez a conexão inicial. Lembrando, tem uma série de perguntas antes de fazer o envio do orçamento, para depois, quando você enviar o orçamento, o cliente sumir, você fazer o feitiço do sumiço com o cliente depois do envio da proposta. Antes disso, você tem que fazer uma série de perguntas. Mas quando você está naquela condução, que você já fez o orçamento, já entregou para o cliente, lembrando, essa reabordagem, essa reaproximação nesse retorno, ela é fundamental. Por exemplo, se você faz um bom gancho com algo que foi conduzido ao longo do início, você já tem uma chance melhor de ter uma resposta dele. Isso faz ele pensar assim, o cara tá ligado, tá conectado. Agora, se é só e aí, vamos fechar esse orçamento? O cara já... já pega meio mal, né? Se parar pra pensar, toda a tratativa com o cliente, enfim, especificações do produto, data, prazo...
até a arte, tudo é um gancho de retomar uma conversa, né? Sim. De às vezes, sei lá, o cliente talvez fez o orçamento e não tenha mandado a arte ainda. Se tu tá esperando uma resposta, daqui a pouco pode chamar para falar com relação à arte. Ver se o cliente já tem a arte, sem falar do orçamento necessariamente. Diretamente. Você fala de coisas Sobre que estão em outra volta coisa, do orçamento, nem né? fala do orçamento. Aí muitas vezes o cliente mesmo diz, e sobre o orçamento? Nananana. Mas caso se aparecer durante a conversa a oportunidade de tocar no assunto de uma forma que o cliente fique tipo, tá, beleza, a gente tá conversando aqui, ele me perguntou sobre o orçamento. Melhor ainda, né? Porque olha que interessante, né? Quando a gente fala isso aqui, abre assim uma perspectiva interessante. Um dos melhores pontos é o sem desespero. Um dos nossos pontos vermelhos aqui é o sem desespero. Mas o interessante é, se você faz uma série de perguntas para o cliente antes do envio do orçamento, que é aquele momento que você consegue reter mais a atenção do cliente, para você fazer esse gancho despretensioso e não soar de maneira nenhuma desesperado, você já pavimentou o caminho lá para frente. Você já o antes do envio do orçamento, você já pavimentou o caminho para quando você envia esse orçamento. Sim, e esse é um ponto-chave, isso é uma perspectiva, é um olhar interessante pensar, não, eu já estou fazendo as perguntas, porque depois eu posso usar isso aqui como gancho. Você pode usar o que nem você falou, a arte, o frete, o prazo. Exato, tipo, tudo entrega. É uma forma de, muitas vezes, sei lá, na espera de um pagamento, de um pedido, por exemplo, ao invés de a gente retomar o contato, tipo, cobrando o cliente diretamente, tu retoma, sei lá, confirmando algum detalhe do pedido, endereço, ou, só pra gente confirmar, o tamanho é esse aqui? Só pra gente confirmar, o airô é branco ou preto? Detalhes que, às vezes, durante o orçamento, talvez passem. Às vezes o cliente não traz esse detalhe. Tipo, o airô é uma coisa, por exemplo, o airô de caderno, é uma coisa que muitas vezes o cliente não traz essa informação. Se vai ser preto, se vai ser branco, se vai ser prata. É um gancho, né? Geralmente eles não que não tem interesse nesse detalhe, né? Mas não é um detalhe tão... Assim, tão... Exato, tipo, tem outras coisas que são mais importantes. Se vai ter pauta, enfim, se vai ser fosco, se vai ser brilho. Sim. Então, tipo, essas coisas de detalhezinhos são ganchos bons pra te Com tomar. certeza. Porque às vezes até o cliente não sabe o que é. Sim. Aí tu consegue até explicar, enfim, tudo vai contextualizando. Pegando mais a pessoa pro teu lado, né? Mas eu acho que isso tem um ponto interessante, que eu acho que é essa pergunta que você faz, o quanto você entra despretensioso, sim ou não, nessa conversa, eu acho que isso tem uma conexão com uma coisa muito humana e muito profunda, eu diria, que é a tomada de decisão. Porque assim, quando você chama o cliente, pergunta para ele sobre o orçamento, dá a entender que ele tem que tomar uma decisão. Só que às vezes há lacunas de compreensão nessa condução que ele ainda não está pronto para tomar essa decisão. Cara, quando ele está pronto para tomar decisão, você não precisa nem falar nada, às vezes ele mesmo toma, entendeu? Sim, ou então quando ele está pronto para tomar decisão, às vezes você dá um oi para ele e ele já fala, vamos fechar aquele orçamento? Tem certeza, já deve ter passado por isso. Você dá um oi, Vitor, vamos fechar aquele orçamento. Eu já vi coisa... Só faltava tava esperando tu chamar. Se ele me chamar, eu vou dizer que eu vou fechar. Pronto, vou fechar esse orçamento. Porque ele já tomou a decisão dele. Porque quando a gente coloca para o cliente assim, sobre o orçamento, você está jogando ele numa zona de tomada de decisão. E tomar decisão não é uma coisa fácil. Para ninguém. Gente, eu sei que falando assim, parece até uma coisa... Eu, por exemplo, particularmente, né, eu já convivi com pessoas, conheço pessoas que têm dificuldade até para decidir o que vai comer hoje de noite. Tomar a decisão, às vezes, não é uma coisa tão fácil. Às vezes a pessoa fica assim, hoje, o que eu vou fazer? Tá, que caminho eu vou pegar para ir tal lugar, entendeu? Então, tipo, tem algumas coisas, algumas tomadas, especialmente quando se tange a recurso, o cara vai tomar uma decisão, ele vai investir em alguma... E se ele errar? E se não der certo? Então, assim, quando a gente constrói tudo isso e a tomada de decisão dele, a gente pavimenta esse caminho, fica mais fácil. Eu imagino que, cara, você chama ele, já toma a decisão, ou ele já te faz uma meia dúzia de algumas perguntas ali, mas você vê que ele já tá meio que afunilando. Tá, mas você vai me entregar tal dia? Tá, mas você já olhou o frete? Você já vê, não, isso aqui é o tipo de pergunta que ele tá fazendo, que é só afunilando mesmo, entendeu? Então não tá distante a tomada de decisão dele, ao ponto de que eu pergunto, porque veja bem, toda vez que você pergunta pro cara, e aí, vamos fechar o orçamento? Vamos aqui? Você joga ele no momento que ele tem que falar, e agora? O que eu vou dizer pra esse cara?
é sim ou não. E ele te ignora porque ele não está pronto para tomar essa decisão. Ele não tem resposta ainda. Ele não tem resposta. Por isso é tão importante a gente ir construindo com ele. Porque quando tu constrói com ele, tipo assim, você chama ele, faz uma pergunta, o Airô, a arte, o prazo, o evento que vai ser em Porto Alegre, qualquer coisa. Por isso tão importante aquelas perguntas antes do envio do orçamento. Você chama ele para qualquer gancho desse, você pode ter certeza, você aproxima ele um pouco mais da tomada de decisão. Sim. Porque ele vai gerando uma conexão contigo, ele vai se aproximando, se ele tiver alguma dúvida ali, ele está confortável para perguntar e tal. Então, nunca empurre o cliente para tomar decisão. Então, quando a gente está nesse momento aqui, que a gente aborda nessa condução a questão da empatia, o envolvimento, o comprometimento, essa empatia de tipo assim, cara, eu tô aqui, tô te dando suporte. Sim. Né? Eu vou estar aqui quando tu precisar. Exatamente. Ele sabe, você tem uma tratativa, você tem um orçamento, você gerou ele sabe disso. E aí que vem, tipo, parece que tem um fio condutor, né? Porque tu vai gerando a confiança justamente para que no momento da condução o cliente saiba que se ele chamar para perguntar qualquer coisa sobre o andamento do orçamento, enfim, o andamento do pedido, ele sabe que ele vai chamar e ele vai ter uma resposta coerente diante do que ele precisa saber, né? Diante daquele contexto da tratativa. Isso é que eu acho que é esse ponto, porque assim, abrir a conversa, veja bem, quem manda um orçamento está interessado numa cotação. Ele está interessado, entendeu? E você está aqui para dar a cotação para ele. Então, num primeiro momento, ele está interessado em saber os valores e tudo mais. Tá uma relação equilibrada. E depois vira o jogo. Vira o jogo. Você mandou o orçamento para ele, virou o jogo. Agora, você está interessado. E aí, você precisa saber conduzir isso daqui. Por isso que eu digo assim, cara, errar na abordagem talvez nem seja tanto, vamos dizer assim, o maior erro. O maior erro, eu acredito, está na condução. Na condução, porque qualquer coisa que tu fizer de errado na condução vai parecer desespero, vai parecer que você não está muito preparado para conduzir essa situação. Está acelerando a situação. Está acelerando demais, não está sabendo o time das coisas e tal, então soa desesperado e o cliente o cliente que está aqui todo olhando cada detalhe, opa, esse cara aqui não está correspondendo. Tá me pressionando. Cara, eu odeio me sentir pressionado. Eu detesto me sentir pressionado. E o cliente foge daí, né? Pô, cara, se metade dos... Olha, se 10% dos clientes tiver o meu perfil de se sentir pressionado, se sentir tão desconfortável quanto eu, esses aí já estão perdidos. Porque, cara, no momento... Às vezes o cara tem um produto bom, eu vou procurar alguém que tenha parecido com ele só porque esse cara, pelo amor de Deus, ou cara chato. Tá me apertando, não vou. Não, tá me apertando demais. Então, o objetivo dessa conversa, dessa primeira condução, é falar um pouco sobre essas tratativas na comercialização de personalizados. São vendas que elas não ocorrem no tempo, um tempo muito rápido, muitas das vezes são vendas que vão ser conduzidas ao longo de alguns dias, às vezes até de algumas semanas, dependendo às vezes até meses, né? Às vezes até meses, né? Tem tratativas que duram bastante, né? E às vezes não é nem uma tratativa de orçamento, né? Às vezes é uma tratativa de comunicação mesmo. Você está falando com o cara, você fez uma cotação para ele e ele muitas vezes não fechou contigo. Mas ele fala, não, cara, dessa vez eu não, por causa disso. E você fica com ele ali no seu radar ali e tal. Então, muitas das tratativas vão demandar mais tempo, né? São tratativas extremamente significativas. Então, o nosso objetivo aqui é fomentar essas ideias, trazer isso, mexer com isso, para que a gente consiga entender que nem sempre a venda é na hora, nem sempre a venda é ali, né? E que depende muito do que a gente faz, de como a gente movimenta dentro desse orçamento, de como a gente se comunica, de como a gente tem empatia pela pessoa que está do outro lado, como a gente faz essa conexão e faz essa venda acontecer, sem pressionar. Porque assim, não adianta só ter o preço, não adianta você ter a perspectiva de prazo, também importa você saber fazer a conexão com o cliente, senão ele vai comprar de outro. Senão ele simplesmente, talvez ele encontre alguém melhor que você, alguém que me deu mais atenção, né? Alguém que me envolveu mais, entendeu? E não vai ser difícil ele encontrar, o mercado sempre tem concorrência pra caramba. O que a gente tem que fazer é fazer o nosso papel, né? Eu não posso estar na frente, cara, se o cliente às vezes está procurando, você tem um produto, você tem o prazo, você atende todas as expectativas dele, ele olha a infraestrutura, tem cliente que é analítico num nível que a gente nem vai falar aqui. Contexto, né? Analítico em nível muito além, né? E ele olha, não, mas quase tudo certo, mas o cara que me atendeu, o cara tava meio perdido, não sei, entendeu? Porque também tem isso, né? Então o objetivo aqui é a gente ir pulindo todas essas arestas para que a gente não seja um empecilho para que o cliente compre.
Ok? Então esse vídeo vai fazer parte aí do nosso treinamento, se ele funcionar, se o áudio ficar bom, se der tudo certo. E ele vai complementar aí toda essa abordagem voltada para a estratégia e o método de vender personalizado. Show de bola então? Então,